A pauta é Trevo do Mineirão. Eu vou contar para vocês tudo que a gente tem feito para sanar esse problema de uma vez por todas. Afinal, pessoas estão correndo risco de morte lá naquele local. Em 2019, o então prefeito Ângelo Schecker tinha o desejo da ampliação daquele trevo, afinal ele já não comportava mais o alto índice de automóveis e caminhões que passavam por aquela região. Então ele foi até o Mineirão, aproveitando a entrada dele na cidade, para fazer o primeiro termo de cooperação entre ambas as partes, para que o Mineirão ampliasse toda aquela estrutura. Só para vocês terem dimensão do que é um termo de cooperação, um dos requisitos básicos é que esse termo seja publicizado para que ambas as partes tenham ciência do que deve ser feita e, claro, nenhuma delas se sinta lesada caso venha discordar de algum ponto. E nesse termo que foi publicizado, dizia, o primeiro deles, que o Mineirão seria responsável por basicamente toda a estrutura do trevo, tanto o trevo 1 quanto o trevo de número 2. Outro requisito básico de um termo de cooperação é que o Mineirão enviasse uma carta de intenção. E nessa carta de intenção, o próprio projeto de como seria toda a estrutura e toda a obra daquele trecho. E o Mineirão enviou esse projeto elaborado com o trevo 1 e o trevo 2. Passado isso, a obra foi executada em 2019 e em 2020. Logo que assumiu, a gestão Raimundo se depara com esse grande problema e vai até o Mineirão para tentar sanar esse problema, já que seu entendimento era que a rede de supermercados era responsável tanto pelo trevo 1 quanto pelo trevo 2. Porém, o Mineirão já alegava uma outra versão da história, que ele não era responsável por todos os trevos, e sim somente por colocar a massa asfáltica. Foi aí, já que ambos não chegaram em nenhum acordo, que a prefeitura decide por judicializar todo esse processo. Diante desse cenário, a gente foi conversar com ambas as partes, tanto o executivo quanto a rede do Mineirão, para tentar entender essa história e eventualmente a gente chegar em um acordo para resolver esse problema de uma vez por todas. Chegando no Mineirão, eles alegaram que o primeiro termo de cooperação firmado com a prefeitura não tem validade alguma, que supostamente existe uma outra PPP, um outro termo de cooperação. Qual que é o problema desse segundo termo de cooperação? Ele não foi publicizado, mas segundo a rede, é esse termo que tem validade. Inclusive, curiosamente, ele diz completamente ao contrário do que está escrito no primeiro termo de cooperação. Nesse segundo, ele fala que todos os problemas que apresentaram na obra, inclusive a drenagem da água da chuva, seria de responsabilidade do executivo e que o Mineirão, nessa história toda, só teria que passar com a massa asfáltica. E é por isso que o Mineirão alega que a responsabilidade, na verdade, é do executivo e não do Mineirão. Mas qual que é o problema? Lembra no começo do vídeo que eu disse que um dos requisitos básicos de um termo de cooperação é a publicização do documento de termo de cooperação? Pois é, esse segundo documento, esse segundo termo de cooperação apresentado pelo Mineirão nunca foi visto nos documentos da prefeitura. Pois é, estranho e curioso, mas esse documento é importante dizer que está assinado pelo ex-prefeito Ângelo Schecker e também pelo presidente do Mineirão. E é por isso, todo esse processo foi judicializado, porque o que está em jogo é o que vale? É o primeiro termo de cooperação ou o segundo termo de cooperação? O primeiro termo de cooperação diz que é de responsabilidade do Mineirão tanto o primeiro quanto o segundo trevo. Já no segundo, coloca a responsabilidade toda para o executivo. Mas eu repito, o segundo termo de cooperação apareceu somente depois e ele não está nos registros da prefeitura. Mas enquanto essa novela toda se perpetua, você, viçosense, não tem culpa alguma disso. Inclusive, cidadãos viçosenses estão correndo risco de morte. E é por isso que a gente está correndo atrás para sanar esse problema, para além, inclusive, das nossas competências, viu? A gente tem conversado com o Executivo, tem conversado com a Rede Mineirão e diante da judicialização desse processo, o que está em vigor agora é uma perícia que foi
pedido pela juíza, inclusive a gente foi até a juíza do caso para pedir que essa perícia seja feita o mais rápido possível, pois é nela que será constatado todos os erros da obra e o culpado, enfim, vai pagar por todo o trevo que hoje é conhecido como o trevo do Mineirão, que não é do Mineirão, é da cidade. E é por isso que a gente quer que esse problema seja sanado o mais rápido possível.